Olá, meus amigos, mais uma vez aqui pelo nosso programa Mundo em Debate, pelo Singular Ângulo. Meu nome é Marcelo Correa e hoje eu estou aqui com o professor Rafael Maqueda, que é nosso também colega professor, geógrafo, formado pela Universidade de São Paulo e veio para bater um papo aqui sobre o que se passa com a Rússia, com a Ucrânia, com o mundo, né? Já que é um assunto tão pertinente e com certeza os nossos grandes vestibulares devem abordar esse tema. Estou certo, professor? Valorizar, né? Com certeza. Bom, nós começamos o ano já para o nosso blog, se vocês têm na tela, correa.blog.lemonde.fr, né? Ou simplesmente Correa Blog. Lá no Google. Nós começamos o ano já com algumas matérias, porque de fato foi o tema mais assim impactante, o tema que despertou, né, a atenção de toda a mídia, não só no começo do ano, se arrasta até agora e com certeza vai para frente, né, professor? Bom, então, professor, eu queria a sua opinião, né, o seu entendimento, como que você vê isso, os alunos, né? Você que tem as turmas especificamente da manhã, aqui da nossa unidade da Alfredo Flacker, mas que já deu aula no cursinho também, e o nosso programa felizmente é assistido por ex-alunos e por internautas que aparecem aí, amigos, e as perguntas surgem, inclusive é só clicar no blog sobre a matéria. Essa matéria foi postada, a primeira, né? Postada dia 18/3. É só clicar sobre o título, aparece lá uma janela, fiquem à vontade aí para sugestões, críticas, perguntas. Então, professor, tem muita gente que nos procura, uma quantidade grande de informações aí pelos jornais e é natural, né? Se nós que temos um pouquinho mais de experiência ficamos perdidos com tanta informação, imagina aí os nossos alunos, ex-alunos e demais vestibulandos. Bom, então, Rafael, eu queria sua opinião, né, principalmente em torno do fato da Rússia, que nos últimos anos, né, nós sabemos que a Rússia não aceita essa classificação de emergente, né? A Rússia deixa bem claro, não sou emergente, emergente é o Brasil, emergente é a Índia, a China. Eu não, sou um líder mundial que me afastei aí dos holofotes e agora, com certeza, vou buscar a minha posição, o meu lugar, né, nessa nova geopolítica, nessa nova ordem ou desordem mundial. Certamente a Rússia vai lutar aí pelo seu espaço, né? Tem aqueles russos mais fanáticos que chegam a dizer que se uma guerra se a Rússia não ganha, a guerra não acaba. Ou ganhamos a Guerra Fria ou ela não acabou, né? O russo não perde, dá um tempo, né? Então tem uma ala bem conservadora aí, inclusive sugiro que os nossos alunos e demais aí interessados entrem no site do jornal pravda.ru. É evidente que ele está em russo, mas existe a opção no canto superior esquerdo, a opção de lê-lo em português, né? E esse jornal é editado em português desde os tempos lá que ele era editado em papel e era enviado para cá. Outro dia a gente conversa mais sobre isso. Houve uma grande cisão no jornal, já não é mais aquele Pravda dos tempos soviéticos, mas continua sendo, pelas informações que temos, continua sendo online o jornal mais lido. E é curiosa a opinião dele sobre vários temas. Muitas vezes a gente lê e acha que estamos lendo sobre outra coisa. A maneira como eles colocam os fatos mais atuais, né? Então, o que chama a minha atenção, professor, é como, por exemplo, ao longo desse século, no começo desse século, né? Então vamos deixar lá o fim da União Soviética, né? O último líder, o Mikhail Gorbachev, vamos deixar o primeiro presidente russo, Boris Yeltsin, né? Deixar para uma outra conversa, né? Mas do início desse século aqui, o comportamento do governo russo, especialmente do Vladimir Putin, lembrando que ele foi eleito, reeleito, assim foram 8 anos, ficou mais 4 como primeiro-ministro, agora volta como presidente, né? Então já passou 12, está já no 4º mandato, né? Independente de ter um como primeiro-ministro, e vai para um próximo,
né? Não há dúvida, e ele vai se perpetuar. Acho que ele quer bater o recorde do Stalin, né? E ele busca recriar essa potência russa nos moldes da potência União Soviética. E vem conseguindo, é inegável. Economicamente, o país quitou todas as dívidas com o Banco Mundial, o FMI, tem uma reserva de, não tenho valores atuais, mas é na casa de uns 300 bilhões, reserva supera a nossa, inclusive, né? Então, o país tem inúmeros problemas que sabemos, mas o país vem buscando uma maior projeção, e é evidente que a Europa tenta minar isso, os americanos também, né? E ao longo dos anos aqui, né, dos poucos anos do século XXI, nós temos alguns fatos interessantes, como, por exemplo, quando o Bush deu início à expansão da OTAN, né, isso irritou profundamente a Rússia, o Vladimir Putin, e na época até a imprensa chegou a esboçar em uma nova Guerra Fria, né? Depois, final do governo Bush, isso foi meio que deixado de lado. O Obama disse que não iria dar continuidade, mas foi tenso. Teve em 2008, quando a Rússia anexou, quando é Rússia, o jornal fala invade. Os americanos anexam, a Rússia invade, né? Então a Rússia invadiu um pedaço da Geórgia, não é isso? Ossétia do Sul, e mais alguns pedacinhos. Nada foi feito. E agora, bem recente, a Síria. Né? Americanos, franceses, ingleses, todos se posicionaram a favor do envio de tropas, não é isso? Para conter já as mortes que ultrapassam os 140, quase 150 mil mortes do Bashar al-Assad. E a Rússia disse não no Conselho de Segurança e exigiu o seu poder de veto, e até agora não foram enviadas forças, né? E o mundo se calou ao veto feito pela Rússia. Então, de fato, se comporta já como uma potência, embora os jornais, os nossos pelo menos, não deem esse prestígio todo. Mas agora, professor, está acontecendo isso na Ucrânia. O que você vê? É mais uma demonstração de poder? Né? Me fala aí, sua opinião, seu entendimento. Bom, primeiro eu quero saudar a todos os ouvintes, a todos os espectadores do programa, um programa de boa audiência, um programa tradicional. Quero te parabenizar e agradecer. Obrigado pelo convite. E o gancho que eu quero pegar aqui, apesar de você ter falado para a gente começar a história a partir do século XXI, é pelo menos fazer uma referência em relação à década de 90, né, que foi um período em que todo mundo considera um marco, uma nova divisão internacional, né? Essa nova divisão internacional é uma fase também de expansão da União Europeia, certo? Certo. E ao longo da década de 90, a União Europeia foi ampliando os seus membros, o seu território, portanto, né, em direção ao leste europeu, em direção à chamada Cortina de Ferro, aqueles países que compunham, então, a comunidade de estados independentes, né, por conta daquela divisão, do que era a União Soviética, o desmembramento. Tinha muita infraestrutura que foi construída pensando o espaço do leste europeu de maneira integrada, e a União Europeia foi avançando em direção ao leste, né? A área de influência da Rússia, portanto. Dos anos 90, a dimensão do debate ele ficou muito em cima da questão econômica. Então, nós temos aquela divisão clássica, né? Aquela divisão dos polos de poder do mundo multipolar. Estados Unidos, a União Europeia, e na Ásia, o Japão, na década de 90. Sim. Agora, na década de 2000, a gente já pode falar da China como uma potência. Não esquecendo o Japão, como os jornais esquecem, tratam como um país qualquer, mas é inevitável essa nova liderança. Aliás, esse é um programa que valeria a pena uma recomendação aí, né? Falar alguma coisa sobre o Japão, porque quando o assunto é importante, está meio esquecido ali no fundo da gaveta, o examinador pega, né, do fundo da gaveta e coloca no vestibular. Então, está convidado para o segundo semestre vir falar sobre o Japão. Maravilha, se Deus quiser. Bom, voltando então ao nosso debate sobre a questão. Quando o debate
vai para essa esfera econômica, aí o debate em relação à Rússia fica um pouco esvaziado. Sim, né? sim. E agora, na década de 2000, como você acabou de citar, essa questão aí da invasão da Geórgia, nós não podemos esquecer que o mundo ainda é um tabuleiro de xadrez. E nesse tabuleiro de xadrez, que joga assim o Conselho de Segurança, né, o Conselho de Segurança da ONU, qual a Rússia é membro importante, o Brasil é membro convidado, eventualmente, né? Mas a Rússia é membro permanente, não? Assim como os Estados Unidos, França, Reino Unido e China. Reino Unido e China. Eles que herdaram a cadeira que era soviética, né? E eles são os únicos que têm o poder de veto. E na década de 2000, quando o debate já volta a ser um pouco mais geopolítico em função da ampliação, a Rússia se posiciona. Né? Então, a Geórgia, que queria se tornar assim um pouco mais autônoma, né? Ela tinha apoio do George Bush. E a ocasião da ocupação, ou da guerra, do conflito ali entre os russos e a Geórgia, se deu num período curioso, época das Olimpíadas chinesas, né? Sim. Foi um dia antes da Olimpíada Chinesa, 7 de agosto. No dia 8 foi o início das Olimpíadas. Bom, foi bastante sufocada porque a mídia talvez estivesse mais preocupada, né? Pelo menos no Brasil, nós que não somos um país de tradição guerreira, assim, né? Graças a Deus, foi ofuscada pela questão das Olimpíadas. Então, acho que nisso ele conseguiu ter uma manobra muito positiva, o Putin, né? E logo estourava a crise americana, né? A crise no mercado crise econômica, 2009, né? 2008 espalha. No final de 2008 já começa, né? Pois é. A se aprofundar, e aí acho que o foco muda um pouco, e aí a Rússia teve um pouco de espaço para... Né? E vale lembrar também que o caso da Geórgia, nós estamos nos referindo de uma posição ali no Mar Negro, que é o centro do debate, da discussão que estamos fazendo aqui. Até, já que citamos a Olimpíada, né, as Olimpíadas de Sochi, esse ano, né, a Olimpíada e Paralimpíada, e tem reunião prevista do G8 agora para Sochi, não sei como é que isso vai acontecer, estão dizendo que não vão mais, vão boicotar, Putin diz que está de pé o convite, né? O Mar Negro é um ponto importante para a Rússia. Se você considerar, né, um mapa qualquer, se você for ao Atlas lá, pegar o mapa, né, e localizar a Rússia, a principal cidade, as principais áreas industriais russas, né, eu te desafio a pensar, por exemplo, por onde exportar, por onde tirar produtos da Rússia ou trazer produtos para a Rússia. Né? Existem possibilidades. Você pode sair pelo Pacífico, mas são muitos mil quilômetros até ao porto do Pacífico. Por outro lado, o norte congela, né? O Báltico congela alguns meses do ano, o Mar Barents então congela mais ainda. Qual é a saída? A saída é o Mar Negro. Né? E essa saída pelo Mar Negro... Tanto para o comércio quanto para... Né, vamos pensar do lado militar, os porta-aviões... É uma entrada importante ali da Rússia, né? Então, claro que, como o nosso debate é a Ucrânia, não podemos nos esquecer disso, a Ucrânia está dentro do Mar Negro. Sim, né? Sim. É um país que tem muitos recursos naturais importantes, né? Considerado o celeiro da Europa, os solos são férteis. 53% da área territorial do país é uma área agricultável de boa qualidade. O Banco Mundial considera que, de todos os países do mundo, a Ucrânia é um dos que oferece o maior potencial para cultivo agrícola, né? Então, esse é um dado bem interessante. E o clima propício para abastecer país rico, né? Pois é. Né? Detalhe, né? E, professor, já aproveitando esse gancho, e que para os vestibulares a gente vê que muitas vezes temas que se tornam muito polêmicos, o vestibular não quer entrar na polêmica e acaba pedindo algo que é muito objetivo. Mas eu acho que é essencial. Se você está lendo sobre um país, como já aconteceu sobre Palestina, uma questão onde a Unicamp pediu para localizar faixa de Gaza, Cisjordânia, Sinai, etc. Será que os nossos, né, alunos conseguem localizar direitinho aí? Você me disse de uma pesquisa, como é que é? Eu não sei se essa pesquisa é um pouco tendenciosa. Eu gostaria até de dar um endereço para que o espectador pudesse também checar melhor a fonte, se tiver tempo e interesse. www.diariodarussia.com.br, tudo junto, né, minúsculo.
E lá você pode talvez acessar, dentre várias reportagens, essa. Há uma reportagem lá que cita aqui uma pesquisa feita nos Estados Unidos, com cerca de 2.000 americanos. 30% não sabem localizar a Rússia, a Ucrânia no mapa, né? Então, fica aqui a sugestão, a gente vai colocar um mapa para você por alguns segundos, para que você localize 4 lugares que são estratégicos neste debate. E que toda hora estão nos jornais. Né? Se você lê uma matéria sobre esse embate, toda hora vai aparecer. Nós vamos colocar algumas referências, né? Então tá lá os oceanos e mares, nós vamos colocar para você e você localiza esses países usando números, por exemplo. Então 1 para a Ucrânia, 2 para a Rússia, 3 para a Turquia e 4 para a Alemanha. Vamos usar a Alemanha assim como um país central da União Europeia, né? Existe muito dinheiro alemão aí investido no leste europeu e é uma tentativa de expansão. Então alguns segundos para você tentar localizar esses 4 países: Ucrânia, Rússia, Turquia e a Alemanha. Conseguiu? Conseguiu? Será? Então Sim. agora está aí a máscara para você, está aqui o gabarito, né, numerado, 1, 2, 3 e 4, os países que a gente acaba de citar. Essa localização parece algo bem banal, mas ela é importante. É importante, é importante. E para o vestibular, isso é cobrado. E vamos, como eu reforcei no último programa com o professor Rodolfo, a geografia teve um tempo, talvez meio perdida, sem foco, coisa dos anos 90, que acabou virando uma economia mal feita, uma sociologia mal feita. A geografia, essencialmente, tem que partir do espaço. Ciência do Sim, do espaço. A localização, ela e os chamados fatores físicos, são cruciais para um entendimento geográfico. Né? Esse assunto que nós estamos debatendo aqui pode ser debatido por economistas, por sociólogos, é uma questão sociológica. O russo, sobretudo os mais velhos, eles têm aquele sentimento de que criamos a União Soviética, derrotamos os nazistas, comandávamos o mundo. Seguramos os mongóis, né, por muito tempo. Então, agora somos emergentes. Né? Então é uma crise de identidade. O leste europeu estava adorando essa expansão da União Europeia econômica, inclusive hoje muitos deles fazem parte, não é? Países da antiga cortina de ferro, do antigo bloco soviético, hoje fazem parte da União Europeia, e com um sonho, né, de finalmente vou ser considerado europeu, vou me afastar dos russos. E de repente você vê a União Europeia se desmantelando, como até um artigo que eu deixei no blog do Gilles Lapouge, que ele chama de desunião europeia. Se até entre os mais ricos há esse desentendimento, imagina se os países do leste europeu podem esperar muita coisa. Agora, sem a União Europeia, resta a eles o quê? De novo, depender da Rússia. A zona de influência da Rússia. De novo, viu o que aconteceu com a Estônia, Letônia e Lituânia, quando eles usaram da fraqueza da Rússia ao longo da Primeira Guerra e se separaram. Na terminada Segunda Guerra, quando lá em Yalta, pela Conferência de Yalta, a Rússia, a União Soviética, recupera esses territórios. O que sofreram aí esses três, Estônia, Letônia e Lituânia, nesse momento que a Rússia... acho que a Finlândia também, nesse caso, não? Finlândia? Não. Assim. Tem algo em torno da Finlândia, assim, talvez... num outro momento, agora eu não tenho essa informação não, mas no caso específico desses três, eles sofreram muito quando após a Segunda Guerra as tropas soviéticas retomaram essas terras, e o sentimento russo era esse: nós russos criamos a União Soviética e agora estamos retomando as terras que perdemos em 17. Esse povo sofreu horrores. Os três não podem ouvir falar em russos, em Rússia, nem cor, acho que vermelho não tem lá. Então tem todo esse embate sociológico, é uma crise de identidade. Eu quero ser europeu, eu não quero voltar a um domínio russo. Eu citei a Conferência de Yalta, que é uma das mais importantes em 45, feita onde? Yalta é uma cidade da Crimeia. É um lugar estratégico em tudo, na economia, nos porta-aviões, é o principal porto. É importante... Bom, outros temas que eu quero que o professor fale: a importância da Crimeia para a Rússia.